Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Esse é um livro que eu tenho trabalhado lá na classe das mulheres, lá na sede. Resolvi trazer um estudo nesse livro para os irmãos nessa manhã. Eclesiastes fica ali depois do livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Há algum tempo atrás, nosso irmão Carlos Eduardo trouxe um estudo no capítulo 1 até o verso 11. Então, hoje nós vamos olhar o capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, versículo 11. Quem sabe aí mais para frente a gente não faz uma exposição inteira desse livro. Eclesiastes capítulo 1, versículo 12, e aí nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 11. Gostaria que nós fizéssemos essa leitura de maneira alternada, mais uma vez. Eu leio o versículo 12, os irmãos, o 13, assim até o capítulo 2, versículo 11. Todos encontraram, irmãos? Amém? Vamos ler de forma alternada. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este me enfadonho trabalho, pois Deus aos filhos do homem, para nele nos afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estúcio. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim. E em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes, os irmãos já tomaram conhecimento de algumas informações sobre ele no estudo que Eduardo trouxe. O livro de Eclesiastes ele foi escrito por Salomão, muito embora Salomão não coloque o seu nome aqui, mas é consenso entre os estudiosos que Salomão escreveu esse livro. Perceba que no versículo 12 aí do capítulo 1, onde nós começamos a leitura, o autor, que se chama de pregador, Eclesiastes significa, a palavra Eclesiastes significa pregador, mensageiro. Ele diz aí que vem sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, provavelmente, até pela descrição aqui que o autor faz de ser alguém rico, a gente sabe que Salomão foi muito rico.
Salomão é provavelmente o autor desse livro. A primeira parte do livro, que nós vimos no estudo anterior, do capítulo 1, versos 1 a 11, provavelmente foi escrito por uma terceira pessoa, por uma outra pessoa, por um editor do livro que deu a forma final a esse livro. Essa pessoa, que a gente não sabe quem foi, deve ter escrito essa parte inicial e o epílogo, lá no final, no capítulo 12. Então, essas palavras que nós lemos hoje são provavelmente as primeiras palavras escritas pelo próprio Salomão mesmo. Veja que ele diz no versículo 12, eu, o pregador, e aí ele continua dizendo. Já no capítulo 1, versículo 1, nós encontramos o autor dizendo, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, na terceira pessoa, né? Enquanto que no versículo 12, na primeira pessoa. E aquela primeira parte, irmãos, do livro de Eclesiastes, esse prólogo que vai dos versículos de 1 a 11, é um grande resumo da mensagem do livro. Se a gente pudesse pegar uma frase do livro de Eclesiastes e dizer assim, esse é o resumo do livro, a gente talvez pegaria o versículo 2 do capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade, no hebraico, é a mesma palavra para o nome Abel, o nome do personagem chamado Abel. E significa literalmente fumaça, hálito. O que o autor está dizendo é que a vida que nós vivemos ela é passageira. Alguém aqui consegue pegar a fumaça e guardar ela para sempre? Não. Não é você ver ela acontecer e rapidamente ela se esvai. É porque não é muito da nossa região aqui, mas quando está muito frio, você for em Garanhuns ou Triunfo, na época do inverno, quando você respira, o que é que sai da nossa boca? Uma fumaça, não é isso? E ela rapidamente aparece, né? E rapidamente se esvai. Assim é a nossa vida. O que Salomão nos diz nesse livro é que tudo aquilo que nós experimentamos nesse mundo, irmãs, é como fumaça. Se esvai muito rapidamente. Versículo 3 tem outra declaração bem interessante. Que proveito tem o homem do seu trabalho? A palavra proveito significa literalmente lucro. Lucro é aquilo que todo empreendedor espera ter, né? Você abre um negócio esperando ter um retorno ali para pagar os custos do investimento e no final ficar com o restinho, não é isso? Que a gente chama de lucro. Salomão diz que nessa vida nós não temos nenhum lucro do nosso trabalho. Ele está dizendo que nada que nós conseguimos nesse mundo permanece conosco. Tudo se esvai, tudo é como fumaça, tudo é como poeira. E foi isso que nós vimos no estudo dessa primeira parte do livro. Nós vimos que a vida é repetitiva, não há nada de novo debaixo do sol, o autor nos diz aqui. E nesse texto, irmãos, que nós temos em consideração nesse momento, agora essa segunda perícope que nós lemos, nós temos uma extensão dessa primeira parte, do capítulo 1, versículos de 1 a 11. Salomão vai dizer fundamentalmente a mesma coisa. Ele vai dizer que nessa vida tudo é vaidade. Só que ele vai dizer isso de uma maneira um pouco mais explicada. O que Salomão nos conta, a história que ele nos conta nesse texto aqui, é que ele, Salomão, procurou durante toda a sua vida encontrar a felicidade. Encontrar algo que não fosse vaidade, algo que não fosse fumaça. Quando Salomão escreveu esse livro, irmãos, ele já devia ser alguém idoso, alguém já velho. Tanto é que lá no final do livro ele vai dizer assim, aproveita a tua mocidade, porque vai chegar o dia em que você vai ter dificuldade para se locomover, você não vai conseguir mais ouvir música. É um problema recorrente da terceira idade, a perda da audição, né? Então Salomão devia ser alguém já idoso. E ele vai nos contar aqui, irmãos, que durante a sua vida ele procurou em muitas coisas encontrar algo que não fosse vaidade, algo que não fosse fumaça, encontrar a felicidade. Perceba aí os versículos 12 até o versículo 14, ele vai nos dar essa informação. No versículo 13 ele diz, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Salomão está dizendo, olha, em tudo que existe nesse mundo, eu procurei encontrar algo que não fosse fumaça, que não desaparecesse, que me fizesse feliz, que me desse o sentido da vida. E Salomão, irmãos, teve muitas possibilidades porque ele era rei, era rico, era poderoso. É interessante que Salomão viveu há mais de 3.000 anos atrás e alguns privilégios Salomão teve que nós não temos hoje, mesmo vivendo numa época de tantas tecnologias. Salomão teve palácios, ele fala de várias coisas que ele teve aqui, né? Tesouros, mulheres, e ele experimentou de tudo. Salomão diz aí que esquadrinhou. O que é esquadrinhar? É fazer uma varredura, não é isso? Quando você perde uma coisa dentro de casa, o que é que a gente faz? A gente procura em todo cantinho, não é isso? Você faz uma varredura, um esquadrinhamento. Salomão disse que tudo quanto ele pôde procurar nesse mundo para encontrar algo
que o fizesse feliz, ele procurou. Irmãos, a notícia é que Salomão não é o único que faz isso. Veja o complemento do versículo 13. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Salomão está dizendo, eu não sou o único que procurei. Todos os homens procuram. Todos nós procuramos a felicidade. Todos nós procuramos algo em que nos agarrar e dizer, isso aqui é o meu lucro, isso aqui é o meu proveito, isso aqui é o resultado do meu trabalho. Todos nós procuramos. Irmãos, às vezes a gente critica muito, a gente costuma até brincar, né, Davi, eu, tu e Eduardo, desses pregadores que só falam de felicidade, de prosperidade. E é verdade, nós não devemos pensar nisso em primeiro lugar quando se trata de fazer as coisas do Senhor. Mas é verdade, irmãos, que nós buscamos ser felizes. Todos nós. Lá no capítulo 6 do livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer que se um homem viver 2000 anos e tiver 100 filhos, isso aí é o retrato de um homem extremamente feliz no mundo antigo. Um homem que vivesse muito, 2000 anos, e tivesse muitos filhos, 100 filhos. Salomão vai dizer que se esse homem ainda assim não for feliz, aí é a parte difícil, a parte pesada do texto, ele diz que um aborto é mais feliz do que ele. A criança que morre no ventre da mãe, ou que morre logo depois de nascer, viveu melhor do que um homem muito rico que não soube aproveitar, que não foi feliz. Deus nos criou, irmãos, para a felicidade, para a alegria. Os nossos catecismos dizem isso, que nós fomos criados e o propósito do homem é glorificar a Deus e gozar nele para sempre, ser feliz nele para sempre. E Salomão nos diz aqui que todos nós buscamos ser felizes. O problema, irmãos, é que nós buscamos em coisas dessa terra. O problema é que nós buscamos em coisas que estão debaixo do sol e que são poeira, são fumaça. Por isso, a conclusão do versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, era fumaça e correr atrás do vento. Você sabe o que significa correr atrás do vento no hebraico? É literalmente tentar pastorear o vento. Alguém consegue fazer isso? Pastorear o vento? Lembra da ex-presidente do Brasil que falou uma vez em estocar o vento, né? Virou piada nacional, né? Salomão fala disso aqui. De vez em quando eu brinco com esse fato lá na igreja. Ele está dizendo que não tem como você estocar o vento, não tem como você pastorear o vento, controlar o vento. É o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que o vento vai para onde quer. Assim também é o Espírito de Deus. Buscar felicidade nessa terra é como tentar prender o vento. Você não vai conseguir. Você vai morrer tentando. Se você depositar sua esperança em coisas dessa terra, você vai morrer tentando, não vai conseguir. Até aqui tudo claro, irmãos? Nós fazemos essa busca, nós fazemos esse esquadrinhamento. E Salomão vai nos dizer aqui que ele procurou em 3 coisas. Em 3 coisas, basicamente, ele procurou encontrar felicidade e ele não conseguiu encontrar. E nós vamos ver que nós também buscamos, em muitos momentos, nessas mesmas coisas. Encontrar felicidade. E no final nós vamos ver que é, na verdade, no Senhor Deus que nós devemos pôr a nossa esperança de encontrar recompensa nessa vida. Irmãos, então a primeira coisa na qual Salomão busca ou buscou felicidade, ele vai dizer, foi na sabedoria. Isso está no capítulo 1, versículos de 15 a 18. Salomão buscou na sabedoria encontrar recompensa. Todos nós sabemos que Salomão foi um homem sábio. Lembra daquela história lá de quando Salomão assume o trono, Deus aparece a ele e diz a ele que ele poderia pedir qualquer coisa. Lembrou disso? Salomão, você pode pedir qualquer coisa. O que você pedir eu vou te dar. O que é que Salomão pediu? Sabedoria. E ele fala sobre isso no versículo 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Salomão era um homem sábio. Se você quer ter uma imagem mais vívida dessa sabedoria de Salomão, abra comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 29. Nós vamos ver aqui como Salomão era de fato sábio. 1 Reis, capítulo 4, de 29 a 34.
Veja o que o autor diz. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Veja com que é comparada a sabedoria de Salomão. Com a areia da praia do mar. Ou seja, era vasta. Era a sabedoria de Salomão maior do que as de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maó. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Viu aí como ele era sábio? Ele tinha conhecimentos de literatura, escreveu provérbios, de música, não é isso, Davi? Escreveu cânticos, 1.005 são mencionados aqui. Ele era botânico, fez um tratado sobre plantas, era também biólogo, escreveu sobre os animais. E o texto ainda vai dizer que os reis do mundo todo vinham à presença de Salomão para verificar a sua sabedoria. Uma pessoa que fez isso foi a rainha de Sabá. Caminha aí para o capítulo 10 do livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 10. Veja o versículo, só o versículo 3. 1 Reis, capítulo 10, versículo 3. Salomão lhe deu resposta à rainha de Sabá, a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Você podia fazer qualquer pergunta a Salomão e ele lhe responderia. O homem era muito sábio. Volte para Eclesiastes agora, capítulo 1, versículo 17, ainda vai dizer que ele se esforçou de aumentar essa sabedoria. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que era loucura e o que era estultícia. Deus deu sabedoria a ele, o texto diz lá em 1 Reis, e ele ainda se esforçou de aumentar essa sabedoria. Era um homem estudioso, era um erudito, conhecia as coisas. No entanto, irmãos, apesar disso, o texto vai dizer, no capítulo, final do versículo 17, que ele veio a saber que isso também era correr atrás do vento. Apesar de ser muito sábio, ele percebeu que isso não era suficiente para encontrar total felicidade. Irmãos, Deus colocou em nós uma sede pelo conhecimento, uma sede pelo saber. Aí talvez você esteja pensando assim, não, eu não. Eu acho que essa sede pelo saber é coisa de estudioso, de quem está na universidade, de quem está na faculdade. Eu não, eu já estou contente com o que eu sei, mas isso não é verdade, irmãos. Há no nosso coração um desejo por saber mais. Veja, quando Deus ordenou que Adão nomeasse os animais, ele deveria, antes de nomear os animais, examiná-los, não é isso? Para dar um nome de acordo com as suas características. Isso significa conhecer. Isso significa pesquisar. E veja que nós temos essa ânsia pelo conhecimento. Quer ver um exemplo muito simples disso? Quando alguém chega para você e diz assim, eu tenho uma coisa para falar contigo, mas nem agora não, é depois. Como é que a gente fica? Em tempo de morrer. Por quê? Porque nós não conseguimos conviver com o fato de não saber algo. Não é isso? Você está assistindo um filme ou uma série, no momento de maior expectativa, intervalo. Ou então acaba o episódio. Como é que a gente fica? Doido para saber o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus pôs esse impulso de ter conhecimento no nosso coração, na nossa mente. Por que a gente gosta tanto? Permitam-me dizer aqui. Por que a gente é tão tentado pelo boato, pela fofoca? Por saber o que está acontecendo na vida alheia? Porque nós temos vontade de conhecer as coisas. Isso se aplica tanto ao universitário, está lá na universidade, na biblioteca, como à pessoa comum. Você quer conhecer, você quer saber das coisas, você quer saber fazer as coisas. Isso é, irmãos, um impulso natural nosso como seres humanos, como imagem e semelhança de um Deus que é sábio. No entanto, o problema é quando nós colocamos na sabedoria a nossa esperança de felicidade. Salomão fez isso. Ele achou que sendo sábio seria também feliz. Mas ele disse que isso foi também tentar pastorear o vento. Por quê? Salomão vai dizer que o conhecimento tem limitações. Versículo 15, ele vai nos dar duas limitações do conhecimento. Primeira, aquilo que é torto não se pode endireitar.
O que Salomão está dizendo, irmãos, é que o conhecimento não nos torna aptos a mudar questões morais. Veja, o conhecimento por si só não muda o mundo. A gente vive ouvindo dizer na televisão e por aí que a educação vai mudar o mundo. Mas isso não é verdade. O simples fato de você obter a educação não vai te melhorar como pessoa. É preciso nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Veja, o mundo avança cada vez mais em tecnologia e conhecimento, certo? Mas o mundo está melhorando? Moralmente falando? Ele tem piorado, não é isso? Tem piorado. Porque aquilo que é torto não se pode endireitar. Tem um programa de televisão, não sei quantos já ouviram falar, chamado Quilos Mortais. Não sei quantos de vocês já ouviram. É um reality show sobre obesidade. Agora sim, é obesidade mórbida. Pessoas que não conseguem andar mais. Pesam 300 quilos, 350 quilos. E eu achei bem interessante que eles vão ao médico e eles recebem ali aquilo que deve ser feito, a dieta que deve ser feita antes da cirurgia bariátrica, né? Agora, uma coisa que é interessante é que boa parte dos participantes do programa, quando voltam para fazer os exames, para ver se estão prontos, ganharam peso, ao invés de perder. O que eu quero destacar para vocês aqui? Eles sabiam o que fazer, não é isso? Não era uma questão de não saber o que fazer, sabiam. Mas o programa mostra também que, na grande maioria dos casos, aquela situação era fruto de traumas passados, situações as mais diversas. Então vejam, eles receberam conhecimento, sabiam o que devia fazer, mas o conhecimento não resolve questões do coração. O conhecimento não resolve questões do coração. Por que é que nos países onde há o maior grau de escolarização, também há um alto índice de suicídio, como por exemplo o Japão e os países nórdicos? Porque conhecimento por si só não pode endireitar o que é torto. Essa é a primeira limitação do conhecimento. A segunda está no complemento do versículo 15. O que se falta, ou melhor, o que falta não se pode calcular. Salomão está dizendo, você nunca vai conhecer tudo. Mesmo Salomão tentou conhecer tudo e não conseguiu. Ele vai dizer, olha, ainda faltou muita coisa para eu conhecer. Muita coisa. Veja, um homem que respondia a pergunta de qualquer um. Ele ainda diz, ainda faltou muita coisa para conhecer. É interessante como a gente facilmente se vicia nas coisas, né? Você gosta de uma série e logo você quer assistir todas as séries. Você gosta de uma música, logo você quer conhecer todas as músicas. Enfim, a gente tem essa falsa ideia muitas vezes de que vamos conhecer tudo, de que vamos fazer tudo. Salomão diz aqui, aquilo que falta não se pode calcular. Nós nunca vamos ter sabedoria completa. Nós nunca vamos conhecer tudo sobre a vida. Por isso, a conclusão final dele está no versículo 18. E esse é um versículo que traz algo um pouco melancólico. Porque na muita sabedoria há muito enfado, há muito cansaço. Salomão foi um homem sábio, mas cansou disso. Se esforçou e cansou. E quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Veja, Salomão buscou na sabedoria a felicidade. O que foi que ele encontrou? Tristeza. Porque quem aumenta conhecimento, aumenta a tristeza. Quando você se torna mais inteligente, você começa a entender o que é que está errado no mundo. E você fica triste. É só você fazer uma comparação de quando você era criança. Você não entendia muito sobre a vida. Criança não sabe como o mundo funciona, não é isso? Mas você era muito mais feliz, talvez. Agora que nós somos adultos e sabemos como é que o mundo funciona, a gente é um pouco mais triste, não é verdade? Por causa disso. Porque vê o que há de errado no mundo, vê as dificuldades do mundo. A criança resolve as dificuldades assim de maneira bem tranquila, né? Eu lembro que quando eu era criança eu não sabia o que é que significava troco. Não sabia. Aí quando eu pedi uma coisa pro meu pai, pai, compra isso. Aí meu pai dizia assim, é caro. Aí eu dizia, mas não tem o troco? Eu achava que o troco era assim, se você não tem dinheiro suficiente, o vendedor lhe dá. Completa aquilo ali. Para criança a coisa se resolve facilmente, né? Mas quando você aumenta a ciência, você também aumenta tristeza. Então essa é a primeira coisa, irmãos, em que nós buscamos a felicidade, que é a sabedoria, e ela não consegue nos dar. Até aqui tudo claro? Deu para entender esse primeiro ponto? Segunda coisa na qual Salomão buscou felicidade foram nos prazeres. Capítulo 2, alguns versículos nós vamos ver isso. Nós vimos no versículo 18 do capítulo 1 que Salomão ficou triste, né? Então, versículo 1 do capítulo 2, ele disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isto era
vaidade. Ele tinha ficado triste por causa do conhecimento. Aumentou a tristeza e aumentou o conhecimento e aumentou também a tristeza. Logo, o que foi que ele disse para si mesmo? Vamos, eu vou te dar alegria. Eu vou tentar curar essa tristeza. E o texto vai dizer aqui que Salomão, então, se serviu de muitos prazeres. Alguns são mencionados no texto. Por exemplo, versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão diz que se entregou ao vinho. Agora é interessante que ele diz aí que ele se entregou com sabedoria. O que será que significa? Os autores acreditam, irmãos, que Salomão está dizendo aqui que ele não virou um bêbado. Ele não bebia para se embriagar. A ideia de se entregar ao vinho com sabedoria possivelmente significa que ele virou um degustador de vinhos. Essa é a ideia de sabedoria. Ele mandava trazer vinhos do mundo todo e provava, para ver se havia alegria no seu coração. O Salmo 104 diz que Deus criou o vinho para alegrar o coração do homem. Isso está na Bíblia. E Salomão disse, olha, se o vinho é para a alegria do homem, então traz todos, que eu vou provar todos. Mas não apenas vinho. Versículo 8, ele vai dizer também que ele se serviu de música. Amontoei também para mim a prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Agora, provi-me de cantores e cantoras. Música. Ele providenciou música. Música, em tese, alegra o coração, né? Nessa época, irmãos, era muito difícil você ter música para ouvir. Por quê? Porque não havia gravação de músicas. Você precisava ter um músico na sua casa para ouvir a música que você gosta. Tanto é que você provavelmente ia ter a oportunidade de ouvir a música que você gosta uma ou duas vezes durante a vida inteira. Salomão alugou cantores e cantoras que pudessem cantar para ele o tempo todo, que ele tivesse música sempre. Ele também diz aí que se serviu de mulheres e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. A gente sabe quantas ele teve? 1000, né? 300 mulheres, 700... Aliás, acho que foram 700 mulheres, 300 concubinas. Veja, assim como ele provou do vinho com diversidade, ele provou também das mulheres com diversidade. Versículo 10 vai resumir tudo isso. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isto era a recompensa de todas elas. Salomão diz, olha, o que foi de prazer que eu pude experimentar, eu não neguei nada ao coração. O que veio, eu provei, para ver se havia alegria no meu coração. Qual é a conclusão de Salomão? Ele vai dizer que também isso foi vaidade. O complemento do versículo 1 vai dizer isso. Pois também isso, mas também isso era vaidade. Irmãos, Deus também nos criou para o prazer, para a alegria. Deus quer que nós tenhamos prazer. Veja, todas essas coisas que eu citei aqui, que o texto cita, não são coisas erradas. Não são coisas erradas. O vinho, a música, nada disso é ilícito. Mas veja que Salomão se entregou ao vício dessas coisas porque queria obter felicidade. Por que ele fez isso? O finalzinho do versículo 3 nos responde. Ele diz assim, versículo 3, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão disse que percebeu que a sua vida era curta. São poucos os dias dos homens. Então ele diz, olha, já que a vida é curta, eu preciso aproveitar essa vida. Preciso ter prazer nessa vida. Irmãos, não é assim que muitas pessoas pensam? A vida é curta, eu sou jovem agora, então é pisar o pé no acelerador mesmo e fazer o que der vontade de fazer. Por quê? Porque a vida é curta. É interessante, irmãos, que geralmente quando a gente pensa nesse assunto, a gente pensa nos ímpios. O ímpio realmente, ele se entrega à bebida, se entrega ao sexo ilícito, para ver se obtém felicidade. Mas nós também, às vezes, fazemos isso. Nós também, às vezes, achamos que o prazer vai curar nossas tristezas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que você não precisa responder, mas talvez no caso das mulheres, principalmente, vai ser bem denunciadora. Quantas vezes você não ficou triste e achou que iria curar a tristeza comprando alguma coisa? Né?
Vou comprar hoje, o meu remédio é um balde de sorvete para curar essa tristeza. Comendo, comprando, nós temos a tendência de achar que prazeres assim frívolos vão curar a nossa tristeza. Salomão diz que isso não aconteceu. Versículo 2. Do riso disse, é loucura. Chegou um momento em que ele não tinha mais prazer naquelas coisas. Ele não conseguia mais rir de maneira sincera. O riso era loucura. E da alegria, de que serve? De que serve a alegria se os problemas ainda estão lá? Esse é o problema, irmãos, de nós acharmos que prazeres vão nos dar felicidade completa. Eles não vão fazer isso, porque eles têm também as suas limitações. Então ele buscou na sabedoria, ele buscou nos prazeres, e a última coisa que o texto vai nos mostrar é que Salomão buscou felicidade nas realizações, em fazer coisas grandes. Versículo 4. Empreendi grandes obras. Empreendi grandes obras. Eu fiz grandes coisas, é o que Salomão vai dizer. Já que a sabedoria não trouxe a felicidade, já que os prazeres não trouxeram, então eu vou fazer grandes obras. E aí o texto vai dizer que ele fez grandes coisas mesmo. Entre os versículos 4 e 8, Salomão vai trazer um inventário da sua riqueza. Ele vai dizer tudo aquilo que ele conquistou. O texto vai dizer aí que ele conseguiu servos, servas, açudes, ele fez um bosque, prata, ouro, cantores. Ele conseguiu construir um grande império. Ele fez, de fato, irmãos, grandes obras na sua vida. E o texto vai dizer, inclusive, no versículo 9, que ele fez isso com sabedoria. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão foi um bom administrador, um rei sábio. Construiu um grande império. Tanto é que o texto vai dizer, ainda no versículo 9, que ele sobrepujou, que ele superou todos os reis que vieram antes dele. Jerusalém era a cidade dos reis, já desde antes de Davi conquistar essa cidade. E Salomão disse que nunca houve um rei que tenha conquistado tantas coisas quanto Salomão. Ninguém chegou nem perto de construir o que Salomão conseguiu construir. Eu pesquisei, irmãos, e descobri que algumas pessoas fizeram alguns estudos e concluíram que a renda de Salomão, se ele vivesse hoje, seria algo semelhante a mais de $1 milhão por ano. Ele seria um milionário. Se Salomão vivesse hoje, nos nossos dias, ele viveria em Hollywood. Ele seria rico. Você encontraria Salomão nas festas mais caras do mundo. Ele seria uma celebridade mundial. Mesmo assim, apesar disso, irmãos, o versículo 11 vai nos dar a conclusão a que Salomão chegou. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga, com cansaço havia feito, e eis que tudo era o quê? Vaidade, fumaça, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Construiu tudo isso, e olhou e disse, ainda não me satisfaz, ainda não traz felicidade completa. Mas, irmãos, é preciso mencionar que Deus nos criou para fazermos grandes obras. Se você lembrar lá de Gênesis, Deus disse a Adão e a Eva que ele deveria sujeitar a criação, dominar. Gênesis 2:8, salvo engano, diz que Deus pôs o homem no jardim para o guardar e o cultivar. Guardar é proteger, e cultivar é incrementar, é construir. Nós fomos colocados nesse mundo, irmãos, para fazer grandes coisas, para cultivar essa terra, para fazer coisas bem feitas. O problema é se nós acharmos que nessas coisas nós vamos encontrar felicidade. Quantas vezes você já não fez isso? Né? Por exemplo, você pode ter pensado o seguinte, meus pais tiveram uma vida de dificuldade. Eu vou batalhar e vou conquistar a minha independência financeira. Eu não vou passar pelas dificuldades que meus pais passaram, não. E aí nós começamos a achar que se nós fizermos isso, nós vamos ser automaticamente felizes. Talvez se a minha empresa prosperar, talvez se meus filhos prosperarem, se eles fizerem universidade, fizerem graduação, talvez se eu conquistar tudo que eu planejo na minha carreira, se eu tiver uma boa renda, talvez se a minha família estiver bem, se meu casamento der certo, se meu casamento estiver bem, se eu me tornar uma boa esposa, se eu me tornar um bom esposo, talvez se na igreja as coisas derem certo, se eu conseguir plantar aquela igreja ali, talvez se eu fizer alguma dessas coisas, eu seja de fato alguém
feliz. E aí, irmãos, a gente descobre que quanto mais a gente projeta para conquistar, mais a gente vai querer conquistar depois. Você, me diga se não é assim. A gente está fazendo alguma coisa em casa durante a semana, você projeta aquilo ali, se esforça, faz, completa. Aí você olha para aquilo ali pronto, dali a pouco tempo seu coração já está ansioso, projetando outra coisa. Não é assim? Não é desse jeito? Por quê? Porque realizações não são capazes de nos saciar. São coisas boas, nós devemos fazer. Mas se nós colocarmos a nossa esperança de felicidade nisso, será apenas vaidade e só irá aumentar a nossa tristeza. Irmãs, aqui termina o nosso texto. Aparentemente sem esperança, né? O autor diz que procurou em tudo e não encontrou o que buscava. É claro que a gente só vai encontrar a esperança se a gente continuar a ler o livro, né? No final do livro é que ele vai dar as notas de esperança. Mas, irmãs, nós podemos ter esperança. Perceba que algo bem interessante, esse texto parece que fala sobre a nossa vida, a vida humana. Quando nós somos crianças, é a sabedoria que nos atrai, né? Criança gosta de descobrir as coisas, não é isso? É curioso, pergunta. Quando a gente fica um pouco maior, se torna jovem, são os prazeres. A gente quer experimentar os prazeres da vida. E quando a gente fica um pouco mais velho, são as realizações. E aí parece que no final da vida é que a gente olha para trás e diz, não estava em nenhuma dessas coisas. Parece que Salomão fala bastante sobre como nós somos e sobre a história da nossa vida. Mas, irmãs e irmãos, nós podemos de fato ter esperança. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e aí nós vamos encerrar com esse texto. João, capítulo 4. Nós vamos ver aonde a nossa esperança pode e deve estar depositada. João, capítulo 4, versículos 13 e 14. João, capítulo 4, versículos 13 e 14. É Jesus conversando com a mulher samaritana, né? E aí Jesus diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Por enquanto até aqui. Jesus disse que a água desse mundo nos sacia, mas logo nós voltamos a ter sede. Por exemplo, eu estou com sede agora. Eu tomei água agora há pouco, mas estou com sede. As coisas desse mundo nos saciam apenas por um tempo. Depois a gente volta a ter sede. Mas, verso 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Onde é que nós encontramos, então, o fim dessa saga de Salomão por felicidade? Como é que nós fazemos para parar de rodar feito barata tonta procurando essa realização? Jesus diz, nele mesmo, no Senhor Jesus Cristo. Nele nós encontramos a água que sacia. E a gente não precisa mais ficar como Salomão ficou, buscando em tudo aquilo que nós vemos. E aí, irmãos, com Cristo, aquelas coisas que eu mencionei, elas ganham sentido. A gente começa a apreciar a sabedoria, os prazeres, as realizações, porque a gente não coloca neles esperança de felicidade. A nossa esperança de felicidade está em Cristo. E aí nós somos capazes de desfrutar das coisas desse mundo sem nos tornarmos idólatras, sem nos tornarmos adoradores dessas coisas. Nós possamos fazer isso, irmãos. Nós possamos entender que em Cristo está a nossa perfeita realização. Amém?